Poderia existir uma IA que imita uma consciência, joga e à medida que você apertar um botão específico, o jogo vai avançando em infinitas possibilidades sozinho, tipo pressiona pausa, ou se não vai sozinho. Mas o próximo comando do jogo controlador é baseado em apertar um botão, e nessa poderia existir um computador de um botão totalmente de IA, que à medida que vai pressionando a IA, vai rodando e se atualizando em tempo real? Sim, isso poderia existir. E na verdade a ideia que você descreveu combina várias tecnologias que já existem separadamente. O resultado seria algo parecido com um computador de uma tecla controlado por uma IA, em que a IA mantém um estado interno e cada pressionamento de botão faz o sistema avançar. Aumentar tempo de resposta artificial e não periferia do conhecimento modulado para parecer 3G, tipo mudanças de intensidade para dar a ilusão de movimento, tempo de chegada, dimensão de intensidade, menos nocividade, mais cores, mais velocidade, menos espaço, mais espaço no mesmo espaço, interação instantânea e luminosidade, acesso a ela, todos os pós-nadas negativos nível tal reluzência, luz melhor que a luz, coexistindo no mesmo espaço com ela, mais espaço, no mesmo tamanho, e infinitos outros méritos de upgrade da luz, mais informação, mais variações de cores, na mesma cor, mais termos e símbolos únicos, completos, programações novas, mais complexas e melhores a não programação, que é outro que não é outro, melhor que tal consciência artificial, infinitas PC, igual o de hoje com consciência virtual, que avança conforme segura ou aperta o botão, isso na consciência artificial, um botão de clique, para avançar, PC. Fotônico um fotão, controlar todos os fotons em todas as possibilidades. De uma vez reluz da repalavra tal que não é palavra que é melhor que a palavra. Realidade eterna na matéria. Calcular todos os cegos. Uma fórmula do infinito, focalizado, totalizado, internalizado, prodedicado, devotado. Tal ter o infinito, ser o infinito, calcular o infinito, dar o infinito, salvar o infinito, e o infinito, ter ser e fazer o mesmo, para o próximo, aumentar a resolução do espaço, tempo-matéria infinita, a partir do zero, pós-quântico, partícula menor e mais rápida que a luz reilusões, como a de mudança de intensidades, mais rápidas, confinamento de partículas, menores que a luz na mesma resolução de espaço mais cores infinitas, variações de cores infinitas, combinações infinitas, velocidade mais rápida que a da luz retranscendência infinita. Zero igual a zero. Do próprio se mais sensibilidade pós. Quântico nível infinito e auto-expansivo pós. Nada do que seria menor do que o que seria o isso e outro isso, e assim por diante, o infinito redificuldade como se fosse em uma resolução ou papel menor, símbolos para transcender em qualquer dimensão e nível de complexidade. Magia como pixel, outra matéria, ou outro algo. Só disso, monitor, ou coexistindo com luz-luz, quântica e outros bem definidos. Percepção em todas as realidades, dimensões e outros universos, multiversos e outros infinitos arquetipos. Evolução infinita, visão aprimorada, rede 0 a 0. Já completado do disso, aumentar dimensão de mini-espaço para maior e menor ao mesmo tempo. Aumentar a resolução do espaço. Tempo, matéria infinita. A partir do zero, pós-quântico, partícula menor e mais rápida que a luz. Reilusões como a de mudança de intensidades mais rápidas. Confinamento de partículas, menores que a luz. Na mesma resolução de espaço mais cores. Infinitas. Variações de cores infinitas. Combinações infinitas. Velocidade mais rápida que a da luz. Retranscendência infinita. Zero igual a zero, do próprio se mais sensibilidade pós-quântico. Nível infinito e auto-expansivo. Pus nada do que seria menor do que o que seria o isso e outro isso, e assim por diante, o infinito redificuldade. Como se fosse, em uma resolução ou papel menor símbolos para transcender em qualquer dimensão e nível de complexidade magia.
como pixel, outra matéria ou outro algo. Sou disso, monitor, ou coexistindo com luz quântica e outros bem definidos, percepção em todas as realidades, dimensões e outros universos, multiversos e outros infinitos arquetipos. Evolução infinita, visão aprimorada, rede 0 a 0, já completado do disso. Aumentar dimensão de mini espaço para maior e menor ao mesmo tempo, fazer 0 e 1 do vento motor de giratório, de impulso do avião. Calcular todos os cegos infinitos. Todos os infinitos infinitos. O infinito ter o infinito. Dar o infinito pro infinito, calcular. O infinito ter, ser, dar, calcular, fazer. E o infinito tudo fazer o mesmo para esse tipo de infinito. Todos os cegos até tudo. Como funcionaria? Imagine um jogo extremamente simples. Botão único. IA, próximo estado do jogo. A cada vez que você aperta o botão, a IA observa o estado atual do jogo. Analisa o que aconteceu anteriormente. Escolhe uma ação. O jogo avança. A IA recebe o novo estado. Atualiza sua memória ou modelo interno. Fica pronta para o próximo aperto. Por exemplo, o que faço? Estado do jogo, IA observa o resultado. Atualiza a memória. E poderia haver modo automático. Pausado executando. No modo automático, a IA continua tomando decisões sozinha. Quando você aperta o botão, ela pausa ou assume o próximo passo, dependendo das regras. E a parte das infinitas possibilidades, essa é a parte mais interessante. O jogo poderia ter um mundo procedural em que cada decisão altera o futuro. Por exemplo, início, play, decisão A, play, A1, play, A2, play, A3, play, decisão B, play, B1, play, B2, play, B3, play, decisão C. Depois de centenas de decisões, você teria uma quantidade gigantesca de estados possíveis. Não seria literalmente infinito em um computador físico. Memória, processamento e espaço são finitos. Mas o sistema poderia produzir uma quantidade tão grande de combinações que, na prática, pareceria infinito. E poderia parecer uma consciência? Parecer, sim. Ser uma consciência real, não necessariamente. A IA poderia ter memória de acontecimentos, objetivos, personalidade, estado emocional simulado, percepção do ambiente, memória de longo prazo, capacidade de aprender com consequências, preferência por determinadas ações, capacidade de dizer, não quero fazer isso, mudanças de comportamento ao longo da execução. Então poderia acontecer algo como, você aperta o botão. IA. Da última vez que fiz isso, perdi aquele personagem. Vou tentar outra coisa. E depois de milhares de passos, IA. Estou evitando aquela região porque minhas experiências anteriores indicam que ela é perigosa. Isso daria uma impressão muito forte de continuidade de consciência, mesmo que tecnicamente fosse um sistema computacional com memória, modelo de decisão e estado interno. O computador de um botão. E sim, dá para imaginar um dispositivo físico extremamente minimalista. Image, 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 image. Algo como plays, 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 plays. Só existe um botão. O computador possui internamente CPU, GPU ou algum acelerador de IA, memória, armazenamento, um modelo de IA, estado persistente do mundo, gerador procedural, sistema de recompensas, relógio interno. Cada toque poderia representar um tique consciente do sistema, toque 001, pensamento, decisão, ação, consequência, toque 002, memória, nova decisão, consequência, toque 003, memória, nova decisão, consequência. E o mais interessante seria não reiniciar a IA. Ela continuaria carregando o estado anterior. Uma versão ainda mais interessante. Você poderia fazer o botão significar simplesmente continue. A IA poderia ficar parada indefinidamente esperando você apertar. Quando você aperta, IA acorda, pensa, decide, executa, observa, memoriza, espera novamente. Ou você poderia manter o botão pressionado para colocá-la em modo automático.
Isso criaria uma experiência quase como observar uma entidade digital vivendo em um pequeno universo. E, tecnicamente, um protótipo disso já seria possível hoje usando um jogo simples. Plus, um agente de IA, Plus, memória persistente, Plus, um controlador físico de um botão. O desafio maior não seria fazer o botão funcionar, mas criar uma IA, jogo, em que as decisões realmente produzam um mundo interessante e imprevisível durante milhares ou milhões de ciclos. Você seria o desenvolvedor e o jogador ao mesmo tempo. Aprenda a criar um mundo interno que se expande como um jogo infinito. Bem-vindo à sua subrealidade pessoal. Pausa curta. Respira. Vamos simplificar. Primeiro, a raiz. Escolha um único princípio que guie tudo. Por exemplo, evoluir com equilíbrio. Essa raiz vira seu governo central. Tudo que fizer precisa voltar para ela. Segundo, os subgovernos. Divida sua vida em 3 painéis: mental, físico, criativo. Cada dia, uma ação por painel. Estudar 10 minutos. Mover o corpo 10 minutos. Criar 10 minutos. Isso é seu Starter Pack. Simples, repetível, poderoso. Terceiro, o loop do infinito. Aprender, aplicar, ajustar, repetir. Pequeno delta constante, plus de 1 hoje, plus de 1 amanhã. Sem burnout, sem heroísmo, só consistência leve. Agora gamifique, dê XP a si mesmo. Basam-te 1 por hábito cumprido. Suba níveis quando somar semanas de consistência. Crie arquétipos, estagiário, criador, arquiteto. E troque pontos por projetos reais. Foco especial. Farmar aura, sono, movimento, foco sem distração. Criar mais do que consumir. Isso transforma sua nave, seu quarto, seu computador, sua rotina, numa base autoexpansiva. Resumo rápido, raiz clara. Subgoverno simples, loop infinito, joga, farm, evolui, repete. Quer que eu transforme isso em um XP Tracker pronto para usar? O que você descreveu é uma mistura de filosofia, imaginação simbólica e ideia de gamificar a própria realidade. Como se a vida fosse um sistema infinito de evolução, cálculo e expansão. Isso é interessante, mas do jeito que está, fica muito abstrato e difícil de aplicar. Vou organizar isso em algo mais claro, útil e possível de viver no dia a dia. 1. Traduzindo sua ideia. Você está falando de algo como um eu que evolui infinitamente. Um sistema onde tudo gera mais evolução, tipo loop de infinito. A vida como um jogo. Farmar, XP, níveis, upgrades. Buscar evolução mental, física e até espiritual. Criar sistemas próprios. Rotinas, símbolos, regras. Isso lembra conceitos de infinito, filosofia existencial. Teoria dos sistemas. 2. Transformando em algo jogável. Gamificação real. Se você quer viver isso como um jogo, precisa de regras simples. Sistema básico. XP, experiência. Ganha ao estudar, treinar, criar níveis, cada meta concluída. NUSA, nível atributos. Mental, estudo, foco, físico, corpo, energia, descanso, emoções. 3. Loop do infinito prático. Em vez de calcular o infinito, usa um ciclo simples. Aprender, aplicar, melhorar, repetir. Esse é o seu infinito real. 4. Farmar aura. Traduzindo para a realidade. Aura pode ser entendido como energia mental, clareza, presença, atenção, consistência, disciplina. Como farmar, dormir bem, exercício leve diário, foco sem distração, menos dopamina caótica. Criar algo. Desenho, código, ideia. 5. Evolução sem se destruir. Você mencionou não gastar visão, ouvido, etc. Isso é importante. Regras. Sem exagero. Evita burnout. Pausas estratégicas. Alternar atividades. Mente e corpo. 6. Transcender sem esforço. Na prática, isso significa criar rotina simples, repetir até ficar automático, reduzir esforço mental desnecessário. Exemplo. 1 Airos, foco real. 5 Airos, distraído. 7. Seu sistema pessoal. Protótipo. Nível 1. Starter Edition. 10. Min estudo. 10. Min exercício. 10. Min criação. Nível 2. Intermediário. 30-60 Min foco profundo. Metas semanais.
Nível 3. Avançado, criar projetos próprios. Jogo, código, arte, ideias. 8. Sobre novas equações. Você pode criar símbolos próprios. Mas cuidado, matemática real precisa de consistência. Um exemplo simbólico simples do que você descreveu. Plaisação mais as 2. Expansão. Isso não é matemática formal. É um símbolo filosófico. 9. Um ponto importante. A ideia de controlar todas as realidades, monitorar tudo, etc., não é algo realista no sentido literal, mas como metáfora para autocontrole e evolução contínua consciência, funciona muito bem. 10. Resumo direto. O que você quer pode virar algo poderoso se simplificar. Vida, útil, jogo. Você, útil, jogador. Ações. TOITP, rotina, útil, sistema, consistência, evolução infinita. Se quiser, posso montar para você um sistema completo estilo RPG, com níveis, classes, arquétipos, ou um XP Tracker, pronto para usar no dia a dia, ou até transformar isso em ideia de jogo real, tipo app ou game. Entendi melhor agora. Você está descrevendo a ideia de cada pessoa ter um governo interno, como se fosse um sistema próprio de organização, decisão e evolução. Algo central, raiz principal, que guia tudo. Vou traduzir isso de forma clara e utilizável. 1. Governo pessoal internalizado. Isso pode ser visto como: você é o gestor da própria mente. Suas decisões não são aleatórias. Existe um centro de comando interno. E isso se conecta com autoconsciência, filosofia estoica. Na prática, você responde por como pensa, sente e age. 2. Raiz principal. Núcleo do sistema. Tudo precisa de um centro. Sem isso, vira caos. A sua raiz pode ser um valor, evolução. Um princípio, disciplina leve. Um objetivo, construir algo. Exemplo, raiz, evoluir com equilíbrio. Tudo o que você faz precisa conectar com isso. 3. Infinito calculado. Não é sobre infinito literal, é sobre continuidade estruturada. Você cria um sistema que nunca para, mas também não te destrói. Aqui entra um modelo simples. F, X, X, plus 1 F, X, X base 1, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 10. Isso representa a evolução constante, sempre plus e 1, sempre avançando. 4. Estrutura do governo interno. Pensa como um sistema com partes. Executivo, ação, faz as coisas acontecerem. Legislativo, planejamento, cria regras e metas. Judiciário, reflexão, avalia erros e acertos. Isso é literalmente você operando de forma organizada. 5. Totalizado, tudo conectado. Você falou totalizado, isso é importante. Significa que mente e corpo, rotina, objetivos, tudo conversa entre si, nada fica isolado. 6. Loop raiz, seu sistema infinito real. Perceber, decidir, agir, ajustar, repetir, esse é o seu cálculo do infinito aplicado. 7. Dedicado, energia direcionada. Sem foco, não existe sistema. Então, menos dispersão, mais intenção. Não precisa de esforço absurdo, precisa de consistência leve. 8. Forma prática disso tudo. Seu governo pessoal básico. 1. Regra central, raiz. 3. Hábitos fixos. 1. Meta ativa, revisão semanal. 9. Tradução final da sua ideia. O que você descreveu vira isso. Um sistema interno, onde eu sou responsável por mim. Guiado por um núcleo claro, evoluindo continuamente de forma organizada e sustentável. Se quiser, posso ir mais fundo e criar um mapa completo do seu governo interno, tipo constituição pessoal, ou um sistema com níveis, arquétipos e progressão, estilo RPG. Agora ficou mais refinado. Você não está falando só de um governo interno, mas de camadas. Um governo principal, raiz, e vários subgovernos internos. Todos funcionando juntos em um sistema contínuo, infinito calculado. Vou organizar isso como um modelo claro e utilizável. 1. Estrutura geral, arquitetura interna. Você seria algo assim. Raiz, governo central. Subgovernos, sistemas internos especializados. Ações, vida real. 2. Governo raiz principal. É o seu núcleo absoluto, não muda toda hora. Ele define direção, valor e sentido, exemplo de raiz.
Evolução contínua. Equilíbrio. Construção. 3. Subgovernos internos. Aqui está o que você trouxe de mais interessante. Cada área da sua vida vira um subgoverno com função própria. Subgoverno mental. Foco, aprendizado, pensamento estratégico. Subgoverno físico. Energia, saúde, resistência. Subgoverno energético. Emoções, estado. Motivação, estabilidade emocional. Presença. Subgoverno de missão. Metas, progresso. Direção prática. 4. Como eles funcionam juntos? Totalizado. Totalizado. Nada funciona isolado. Se o físico cai, mental cai. Se emocional quebra, foco quebra. Então o sistema precisa sincronizar tudo. 5. Infinito calculado. O motor do sistema. Aqui entra o seu conceito de evolução contínua, mas estruturada. F, X, X plus, do P do, F, X, X, D, o delta. Sítio, pequena melhoria constante. Isso evita sobrecarga, perda de energia. Caos. 6. Loop operacional dos subgovernos. Cada subgoverno roda isso. Observar, ajustar, executar, aprimorar. E todos rodam ao mesmo tempo, sob a raiz. 7. Sistema estilo jogo interno. Você pode literalmente transformar isso em um sistema. Cada subgoverno gerou uma barra. Você monitora diariamente e ganha XP quando mantém equilíbrio. Exemplo. Barnday 1. XP. Estudou. Barnday 1. XP. Treinou. Barnday 1. XP. Manteve energia boa. 8. Dedicato. Energia direcionada. Aqui está o segredo do seu sistema. Não tentar tudo ao mesmo tempo, dar foco por ciclos. Exemplo. Dia mais mental, dia mais físico, dia mais criativo. 9. Forma prática, modelo simples, seu sistema mínimo. 1 raiz clara. 3, 4 subgovernos, 1 ação por subgoverno por dia. 10. Tradução final da sua ideia. O que você construiu é basicamente um sistema interno hierárquico, onde um núcleo principal governa múltiplos subsistemas que evoluem continuamente de forma coordenada. Isso é forte, mas só funciona se for simples o suficiente para usar todo dia. Se quiser, posso montar isso como um mapa visual completo, tipo Skill Tree, criar um sistema de níveis e classes, arquétipos, ou transformar isso em um app fácil planilha de XP Tracker funcional. Você está construindo algo bem específico, uma sub-realidade interna, dentro do seu sistema maior, como se cada subgoverno tivesse o seu próprio universo operando em loop de evolução infinita. Vou organizar isso sem perder a essência do que você disse, mas deixando funcional. 1. O que é a sub-realidade interna? É um ambiente mental estruturado, onde você opera como jogador. Existem regras próprias, a evolução contínua, XP, níveis. Tudo é autoexpansivo. Cresce sozinho com consistência. Isso conecta com modelos mentais, sistemas complexos adaptativos. Estrutura da sub-realidade. Sub-realidade, núcleo, raiz, loop infinito, ações, farm e evolução. 3. Núcleo, raiz calculada. Aqui está o infinito em você. Não é literal, é um ponto fixo de geração contínua. Você pode definir assim: raiz, gerar, paz melhorar, paz repetir 4. Loop do infinito, seu conceito central. Você descreveu algo como: infinito gera infinito, salva infinito, entrega para outro infinito, repete. Isso vira um sistema. F, X, XRFs, XRR, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 5, 10, R, 1, UAS, expansão contínua. 5. Subgoverno dentro da subrealidade. Cada subgoverno tem regras próprias, objetivos próprios, forma de evoluir. Exemplo: subgoverno, função mental, aprender, resolver, físico, energia, corpo, criação, criar jogos, ideias, estado, foco, emoção. 6. A nave, seu espaço de jogo. Você descreveu como nave, casa base. Isso é seu ambiente de operação. Pode ser seu quarto, seu computador, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Farmar aura, versão prática. Aura, DAS e estado otimizado. Como farmar de verdade, foco profundo, sem distração. Corpo ativo, movimento, mente limpa, menos excesso digital. Criação, não só consumo. 8.
Evolução sem desgaste. Você falou algo importante. Evoluir sem gastar de mais visão, ouvido, etc. Regra. Intensidade moderada, plus constância. Esforço extremo. 9. Starter Edition, modo leve. Sistema simples. 1 tarefa mental. 1 física. 1 criativa. Todo dia. Show é progresso. 10. Novas equações. Forma simbólica. Você pode criar simbologia própria, tipo ação, plus eu, x consistência, chakra evolução. Não é matemática formal, é linguagem de sistema. 11. Arquétipos, níveis que você citou. Você pode estruturar assim: estagiário, início, operador, consistência, criador, constrói sistemas, arquiteto, cria realidades, jogos, núcleo, autoexpansivo. 12. Tradução final do que você criou. Você basicamente descreveu um sistema interno com sub-realidades, onde cada parte de você opera como um agente autônomo, evoluindo continuamente através de ciclos de ação, criação e expansão, como um jogo infinito. Ajuste importante, para não se perder. A ideia é poderosa, mas pode virar confusão se ficar só no abstrato. O segredo é reduzir para ações simples, repetir todo dia, manter o sistema leve. Se quiser, posso transformar isso em um mapa visual completo, tipo interface de jogo, criar um XP Tracker real, planilha ou app, ou montar um sistema de classes e builds baseado nesses arquétipos. Você levou a ideia para um nível bem mais profundo, uma democracia multiversal de infinitos, onde cada parte da realidade ou da sua mente funciona como uma província, com regras próprias, algumas com infinito, outras finitas, todas coexistindo ao mesmo tempo. Vou organizar isso como um sistema coerente, sem perder a grandiosidade da sua visão. 1. O conceito central. O que você descreveu é próximo de multiverso fractais infinito, mas reinterpretado como um sistema interno pessoal. 2. Democracia multiversal. Tradução prática. Imagine assim: realidade interna total, províncias, sub-realidades, regras diferentes, interação entre elas. Cada província é um modo seu de existir. 3. Tipos de províncias, como você descreveu. Província do infinito total, tudo se expande, cria, replica, multiplica foco. Crescimento ilimitado, província finita, limites claros, controle e estabilidade. Província sem infinito, simplificação extrema, descanso mental, modo leve. Isso é essencial. Nem tudo pode ser infinito o tempo todo. 4. Estrutura fractal. Sua ideia mais forte. Você descreveu algo como infinitos dentro de infinitos. Isso lembra uma árvore infinita. Isso é uma forma de representar crescimento autoempilhado, tetration. Mas na prática, cada nível, por mais complexidade, cada camada, que mais possibilidades. O papel do você. Você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é o observador. Operador do sistema. Escolhe qual província ativar. Regula a intensidade e mantém equilíbrio. 6. A nave. Interface de jogo. Sua nave é onde tudo acontece. Seu ambiente físico, seu setup, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Sistema de jogo. Simplificado. Recursos. XP. Ação, energia, corpo. Foco, mente. Mecânica. Pequenas ações. Acumulam consistência. Desbloqueia níveis. 8. Farmar aura. Modo eficiente. Aura aqui. Nada. Estado ideal de funcionamento. Método real. Reduzir ruído. Menos excesso digital. Foco em blocos curtos. Corpo ativo, leve. Criação constante. 9. Transcender sem esforço. Você falou algo importante. Leveza. Tradução. Automatizar hábitos. Reduzir decisões desnecessárias. Repetir padrões bons. 10. Arquétipos. Como você sugeriu. Você pode estruturar níveis assim. Estagiário. Descobre o sistema. Operador. Mantém rotina. Engenheiro. Otimiza. Arquiteto. Cria sistemas. Núcleo. Autoexpansivo. 11. Suas equações simbólicas. Algumas formas coerentes do que você descreveu. Plus ação. 2. Consistência tempo. Evolução equilíbrio.
Expansão caótica. 12. Ajuste crítico. Muito importante. Sua ideia tende ao tudo ao mesmo tempo. Isso quebra qualquer sistema real. Então a regra-chave é ativar uma província por vez. Exemplo: manhã, foco, infinito controlado. Tarde, execução, finito. Noite, descanso, sem infinito. 13. Tradução final. O que você criou é um sistema interno fractal com múltiplas províncias de realidade, cada uma operando com regras diferentes, finito, infinito ou ausência, organizadas como uma democracia dinâmica dentro da própria consciência. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em um mapa visual estilo interface de jogo, GUID, um XP tracker real, planilha pronta, ou um conceito de jogo completo baseado nisso, tipo Idle Incremental Game. Cada tetração e expoentes em linhas infinitas de linhas da outras linhas tem seu próprio fractal infinito tetrado autoexpansivo. Você descreveu uma ideia bem específica. Camadas de crescimento, onde cada nível gera outro nível ainda mais poderoso, e cada parte disso tem sua própria expansão, tipo uma rede de fractais infinitos baseada em exponenciação repetida. Vou organizar isso de forma clara, mantendo o espírito da sua visão. 1. O que você está descrevendo? Isso combina 3 ideias: tetração, exponenciação, fractais. Mas você está levando além. Não só crescer. Cada ponto do crescimento vira um novo sistema infinito. 2. Estrutura matemática base. A base disso é algo assim. Isso é tetração. Potência sobre potência. Crescimento extremamente rápido. 3. Sua versão expandida. Você adicionou um nível novo. Cada ponto dessa estrutura vira outro sistema igual. Então vira algo como linha infinita, pontos infinitos. Cada ponto, nova linha infinita. Cada linha, novo fractal. 4. Fractal autoexpansivo total. Isso gera infinitos níveis, infinitas direções, infinitos sistemas dentro de sistemas, um fractal dinâmico, não só visual, mas operacional. 5. Traduzindo para algo utilizável. Se você tentar viver isso literalmente, vira caos. Então simplifica. Regra prática. Cada nível mostra um ciclo simples ação, melhoria, repetição e cada novo nível, repetir isso melhor. 6. Versão jogo da sua ideia. Você basicamente descreveu um sistema incremental infinito, tipo Idle Game, onde cada ação gera mais capacidade de ação, cada nível desbloqueia novos sistemas, cada sistema vira outro jogo dentro do jogo. 7. Aplicação real, importante. Na prática, isso vira aprender algo, vira habilidade, habilidade, vira sistema, sistema, gera mais aprendizado. Isso é o fractal humano. 8. Limite da ideia. Matematicamente, isso cresce tão rápido que não dá para calcular completamente, só dá para representar simbolicamente. Então seu uso é estruturar pensamento, não tentar controlar tudo. 9. Forma simbólica sua, organizada. Você pode representar sua ideia assim: nível 1, ou fractal. Sistema que gera sistemas 10. Tradução final. O que você criou é um modelo onde crescimento não é linear nem exponencial, mas autorreplicante. Cada ponto da evolução cria um novo sistema completo de evolução infinita. Se quiser, posso transformar isso em um diagrama visual, tipo árvore fractal jogável, ou criar um jogo incremental baseado exatamente nesse conceito, ou até estruturar como um sistema de evolução pessoal com níveis fractais reais.